O filme demais até nós. Ainda mais. Está ali ao lado esquerdo. É um cinema que ele não é tão mordaz, que ele não é tão contundente. E eu queria escutar um pouquinho sobre como é que foi essa experiência de fazer, porque assim, dá para sentir o clímax que isso vai esquentando ao longo do passar da trama. E eu posso imaginar como é que é isso num teatro, né? Eu sinto muito a linguagem do teatro presente. Então, assim, se puder dizer um pouquinho o que foi a diferença de não ter um público presente ali para criar esse clímax, para passar isso para a linguagem cinematográfica. Olha, o espetáculo ele foi feito de uma produção completamente independente. Então foi bem um processo de artesania, assim, não tinha financiamentos a priori. Nessa transposição para a linguagem do cinema, o que acontece? Quando a gente fazia com o público dentro de uma cozinha, a proximidade do público com o elenco fazia com que a qualidade da atuação já tivesse qualquer coisa cinematográfica. Por conta da proximidade, o público ficava muito atento aos gestos, à respiração, tudo aquilo que acontecia muito na frente do público. Então havia uma dimensão ali como se o público estivesse dentro de uma locação cinematográfica. Locação, não é que dizem que eu não sei. Uma locação, esse espaço onde se passa o filme, não é? Agora já tinha algo ali que trazia uma espécie de tom cinematográfico para a própria peça. E aí quando fomos para ter a transposição para o cinema, aquilo tinha um trabalho mais decupado, né? Mais interrompido, não tinha um fluxo contínuo por conta próprio da filmagem, dos enquadramentos e dos planos, mas curiosamente, esse vale criativo, que é onde filmamos o espetáculo, filmamos o filme, tinha um teatro lá, e a gente não sabia. Então, a base da produção do filme acabou sendo dentro do teatro desse espaço. Então, a gente tentava ali resgatar um pouco essa memória, essa qualidade que tínhamos quando havia o público, para levar para o espaço cinematográfico. Então, a câmera passava a ser muito esse espectador muito próximo, né? Então, como o público dentro da peça de teatro já estava presente, no filme a câmera quis dar mais intimidade, que são essas possibilidades de trazer textura de pele, textura de roupa, tecido, que é como se esse olhar do público já estava muito próximo, e agora com a possibilidade do cinema e da câmera, isso poderia ser ainda mais íntimo, né? No sentido de que esse espaço era uma locação só, é a própria cozinha. Ali tem outros, né? Mas o espetáculo era só mesmo da cozinha. Então tinha algo muito intimista, assim, muito próximo, que de certa forma dialogava um pouco com essa expectativa nossa de ter algo cinematográfico. E quando fomos ali para essa casa em Mauá, tínhamos a necessidade de preservar aquele jogo que o teatro dá entre os atores e as atrizes. Que só tem aqueles 4 atores, 2 atores, 2 atrizes, como manter aquele jogo que era muito vivo no espaço da cena teatral para ser preservado quando tivesse a ação, né? Quando entrasse ali, como preservar aquele aspecto, como você disse, mais teatral, assim, né? Mais dramático, assim. Então foi mesmo uma espécie de costura entre como o processo teatral tentava se apropriar e se inspirar dentro das linguagens do cinema, e como, da mesma forma, quando foi decidido fazer o filme, como é que a gente resgatava ali essa atmosfera do teatro. Então, como na encenação que eu estive à frente, né, como diretor, e aqui, além da direção assistente, estava na preparação do elenco, também ficou muito ali nas minhas mãos como deixar que a câmera era toda feita na mão, então como manter o jogo vivo entre os atores, porque na verdade é um texto muito simples, em termos de diálogo, a ideia era esta, ser bem coloquial, bem próxima, mas que tem muitas camadas subentendidas entre essas personagens, tem muita coisa não dita. Então, como isso dentro de um espaço de cena teatral, isso fica muito evidente pelo jogo entre os atores e as atrizes, pelos subtextos, pelos gestos, mas com a câmera tinha algo ali que precisava ser preservado em termos de respiração, de gesto, de relação entre eles. Então, a preparação de elenco, de certa forma, foi muito na tentativa de reativar e reavivar essa memória que foi construída quando era um espetáculo de teatro. Sim, super.
Como se alguém quiser colocar mais alguma coisa. Qual é a data de produção que eu não consegui ver? Foi 2021, foi bem assim no início da pandemia. Que fomos assim para uma casa em uma cidade perto da capital do Rio de Janeiro, que é uma cidade mais de montanha. Daquela pousada, não sei o quê? Vale Criativo. Exato. E fizemos as testagens, né, que era necessário na altura da pandemia, e ficamos lá 2 semanas. Esse filme foi feito em 15 dias, mas ficamos uma equipe toda com câmeras, diretores de arte e tudo. Tivemos um convívio naquele espaço e fizemos o filme lá. Não era suposto poderem sair, não? Não era. Não era suposto sairmos e também não podia ter outro... Não tinha como as equipas voltarem para as vossas casas e retornarem, porque aquilo poderia ter algum risco. Então, foi assim... Foi até um momento muito importante, eu acho, para nós, porque estávamos sem ver-nos assim um tempo. Então aquilo, de certa forma, reuniu e deu a possibilidade de fazermos alguma coisa ali, mesmo diante da pandemia, daquele momento bem dramático, assim, né? Mas a possibilidade da criação acabou, de certa forma, sendo muito frutífero para nós, assim. A peça é de quando? A peça é de 2020. 2020 mesmo, então ela foi filmada pouco depois. Foi, 1 ano depois. E como foi esse processo de decidir que a peça deveria virar um filme? Então, essa não era uma expectativa a priori, mas, como eu disse, o Projeto Nômada, fizemos 3 espetáculos em diferentes lugares, na cozinha, garagem, galeria, mas sempre foi muito independente, não tínhamos financiamento, era um desejo de fazer. Mas esse ator, o Joel Massaro, um ator que trabalhou um tempo na Rede Globo, no Brasil, e ele se interessou muito pelo projeto e entrou com financiamento, que é uma parte bastante importante. Então, nesse momento, ele assume há uma divisão entre as nossas funções, nós dois dirigimos, mas também como ele entra com o patrocínio, ele passa também a fazer parte dessa produção, assim. Mas foi por um desejo dele de experimentar. Ele é um ator que trabalha muito no audiovisual brasileiro, no cinema e na televisão brasileira. Então ele tinha também esse desejo de experimentar esse olhar mais de fora, assim, né? Mais pelas câmeras. A peça, então, ela foi antes da pandemia que ela pôde ser encenada justamente para poder ter esse público todo. Exato, tinha um público muito próximo. Acho que... Então ela estreou e logo depois ela deixou de ser possível de fazê-la na prática com o público. Olha, até que fizemos bem, assim, tivemos uma temporada de quase 3 meses, o que é uma coisa bastante rara, assim, você tem um espetáculo que fica tanto tempo em cartaz, mas como era dentro de um casarão, e tínhamos uma gestão que nós cuidávamos da casa, nós ensaiamos lá, o texto foi construído durante o processo, chegamos naquela casa, não tínhamos nada, era só uma cozinha, vamos criar alguma coisa para cá. E o fato de levar a arquitetura muito em consideração, né? Não era assim, o espaço não era um pano de fundo, um cenário qualquer, era uma relação de improvisação, de investigação, sobre as esquinas, a luz, tudo, não tinha artifício, era tudo mesmo apropriado da própria arquitetura daquele casarão, que evidentemente era maior para caber um público, né? Tinha assim, uma espécie de 30, 40 pessoas a cada sessão dentro da cozinha. E então aquilo foi assim, acabou sendo possível fazermos um tempo, assim. Eu acho que até se fosse dentro de um teatro comum não conseguiríamos fazer assim por 3 meses. Sim. Leonardo, parabéns pelo projeto, soube muito bem ver. A minha questão é mais uma curiosidade, ou seja, tu assumiste a direção de atores para teatro e depois assumiste a direção de atores para um filme. Nesta transposição de 2 linguagens, como tu falas aqui, muito próximas, eu percebo esse comentário, mas fala-me um bocadinho dos desafios de passar uma direção de atores para de teatro para a Câmara, não é? Que desafios é que se puseram para ti? Olha, eu acho que a própria Câmara, eu acho que ela é já um fator para o elenco bastante intimidador. Por mais que quando você no teatro tem uma audiência muito grande, tem uma espécie de distância, e acho que até por conta da luz, que preserva alguma coisa que
deixava, por exemplo, esse elenco mais confortável, assim, né? Com a câmera eu já acho que isso é um desafio. Mas, assim, pensando em termos de direção, para mim é só uma mudança de perspectiva, do tipo, o quadro da cena, ele é um quadro do palco. O quadro da câmera você reduz, mas ainda é um quadro. Então a dimensão do gesto, a dimensão da respiração, a dimensão do afeto, quando ele é apresentado num palco, aquilo tem que ter alguma dimensão para alcançar uma audiência. Para um trabalho de câmera, aquilo passa a ser um trabalho muito mais interior. Então trabalhamos muito sobre os discursos internos, diálogos internos, pequenas gestualidades, uma coisa que chamávamos de dramaturgia do olhar, que eu acho que era uma coisa que não poderia muito ser feito em cena, mas com a câmera era o que o seu olhar conta, como é que ele atravessa o espaço, com quem ele se relaciona. Então eu acho que mais do que um desafio, assim, eu diria que é desafiador, mas eu diria que foi assim, um grande convite a uma experimentação. E eu acho que foi um bocado essa atenção à possibilidade dos detalhes, que eu acho que o cinema traz. Então, o teatro é milenar, né? Vem muito antes do cinema, assim. Então eu gosto muito de pensar que o cinema também se difundiu de alguma forma do teatro, dos atores, das atrizes, a própria relação de concepção, quadro. Mas eu acho que enquanto equipa geral, o grande desafio era sustentar esse processo mais artesanal que o teatro tem, por natureza, me parece. O cinema é muito... Ele tem os seus horários, ele tem as suas funções muito divididas, as pessoas não estão necessariamente dispostas a colaborar com outra função, porque no teatro, não sei, mas eu sou acostumado um pouco a fazer de tudo. Eu tô lá, meto uma mão ali na luz, dirijo, eu já tenho uma certa colaboração, que eu acho que é muito característica do teatro, e acho que quando isso vai para o cinema tem um enriquecimento muito forte. O cinema é um pouco desacostumado com esse nosso modelo de ofício, de trabalho. Então eu acho que esse foi um grande desafio, tipo, de conduzir, fazer o foquista entender que nós vamos fazer uma dança ali na cozinha, que vamos aquecer o corpo, e aquilo é importante, faz parte do processo dessa linguagem, pelo menos deste filme, resgatar aquilo. Então acho que foi um desafio um pouco gerir uma equipa muito acostumada com cinema a entender um certo processo teatral que ele é mais artesanal, tem mais tempo, assim. Então, acho que foi um pouco por aí, assim. Obrigado. Não, obrigado a você. E agora, em primeiro lugar, muito obrigado por ter a possibilidade de ver este filme. E, de facto, estou muito sensibilizado. Acho que, de facto, é um filme que não estava à espera desta dimensão. É um filme relativamente pequeno, portanto, uma produção, diríamos, independente. Mas, primeira questão, direção de atores, nível de atores. Evidente que o Brasil já nos habituou, há muitos anos, a conhecer o nível de atores que vem do Brasil, de várias gerações. E este é um exemplo de que uma geração mais recente, aí está, atores de grande nível, de uma grande direção de atores. E um dos aspectos, para mim, relevante, isso inclui aqui uma pergunta. O filme já foi exibido em Portugal? É a primeira vez. É um orgulho aqui para o Unicef. Mas, de facto, nem sempre, por exemplo, na fala, no diálogo, a qualidade, a percepção, a limpidez aparece tanto. E não estou a falar só dos atores portugueses do Brasil também, que há, não é? Há uma questão que não é bem trabalhada. No meu ponto de vista, eu sou apenas um amador destas coisas, um espectador. Hoje vi que é possível fazer aqui um filme com esta dimensão e com esta montagem, com este ritmo e com atores a exprimirem-se de um modo claríssimo. Eu apanhei 90 e muitos por cento de todos os diálogos na maior das maneiras. Portanto, parabéns por esta direção e por esta qualidade. E outra questão já foi respondida, a transposição. A minha curiosidade já foi satisfeita. E, mais uma vez, muito obrigado e parabéns. Olha, eu que agradeço o seu relato. Fico muito contente que
Mesmo com as diferenças, poucas, mas ainda as diferenças entre as nossas línguas, tenho um comunicado, tenho deixado aí a sua mensagem, que seja. Eu, por acaso, pensei isso durante a minha espectação do filme, porque tem muitas palavras que são coloquiais, que eu acho que fazem ainda mais... não tornam tão legíveis necessariamente as palavras, mas eu acho que os contextos estavam ali, e com todas as pessoas... Desculpa, mas sobretudo a técnica do dizer, da dição dos atores estava ali. Sim. Isso, para mim, foi um elemento fundamental. Sim. Para que a mensagem fluísse. Sim. Que bom. Que bom. E ficamos, assim, todos da equipa muito contentes também de poder estar aqui e estrear o filme aqui. Sobretudo na Unicep, que tem uma história fantástica, e eu fiquei muito contente de conhecer esse espaço de resistência e de manifestação cultural aqui do Porto. Então, para nós, foi uma grande alegria poder começar, talvez, uma trajetória para o lado de cá, nesse espaço, assim. Ficamos todos muito contentes, assim. Para a Vida do Conde, para o Cinema Batalha, é só ter contactos. Pois, espero. Tem Tomara. essa qualidade. Sim, obrigado. Nada. Obrigado. Só uma pergunta mais técnica, eu desconfio. Como é que foi filmar? Primeiro, parabéns pelo filme, adorei, não é? Mas fiquei com curiosidade como é que foi feito o campo e contracampo quando estavam a contracenar na mesa da cozinha 2-2. Rodaram tudo para os dois atores e depois rodaram tudo ao contrário. Fizemos muitas versões, assim, fizemos muitas versões. Como tínhamos esse desejo de resgatar a relação teatral, mesmo que a câmera estivesse na frente de dois atores, tínhamos outros dois atores ali para fazer a contrarresposta e a contracena, para deixar, de certa forma, aquele jogo vivo. O filme foi feito todo em câmera na mão, acho que era quase tudo. Então isso também deixava os atores muito, muito livres, assim. Tínhamos algumas cenas, por exemplo, os momentos que são de passagem de tempo, que a gente chamava, né? Quando esses casais dançam e ficam em momentos mais descontraídos. Eu criei uma espécie de listas de possibilidades de improviso, com assuntos, temas, para não ser aquela coisa tão marcada, assim, tão direcionada, e os atores e atrizes sentirem-se livres a partir de estímulos e dispositivos, e a câmera estava ali. Dizíamos muito que a câmera era mais um convidado à mesa. Assim, ela também participava, poderia aproximar, poderia alternar, como é que ela também revelava o que está por baixo, né? Quais são os detalhes que não estavam sendo vistos pelos próprios integrantes da mesa, pelo próprio elenco, pelos próprios personagens, mas nós, quando espectadores, estamos vendo que tem alguma coisa acontecendo ali embaixo da mesa. Então ela, de certa forma, é uma câmera que dá a ver outras camadas daquelas relações que não estão sendo manifestadas por eles a priori, mas ela vai lá e capta um gesto que está debaixo da mesa, um garfo que muda, um sangue, um molho, como que ela vai criando essas relações que ampliam, de certa forma, o discurso e o próprio conflito do roteiro, do guião, né? Mas foi assim, foi mesmo uma câmera na mão, era assim, aquilo... tinha essa necessidade de ser um jogo muito vivo também entre Isso é curioso, porque quando fazemos um storyboard, nós depois respeitamos muito esse storyboard, não é? Quando trabalhamos em cinema. E costuma-se dizer que é o dia mais calmo, é o dia da rodagem, porque toda a gente sabe o que é que vai fazer, está tudo muito definido. E tu apresentas um argumento, um storyboard com hipóteses de improviso. E isso é interessante, existir também isso. Exatamente. Eu acho que isso que você fala toca num ponto que eu havia comentado há pouco, que é esta transposição de um certo processo teatral para uma produção de cinema. Por exemplo, dentro desse teatro, que nós tínhamos ali a base da produção, eu refiz a planta da cozinha naquele teatro. Então, as cenas eram ensaiadas como cenas de teatro. Então, a gente chegava lá, ação, a coisa, os atores e atrizes já tinham a dimensão do que aquilo poderia acontecer, e não ter aquela responsabilidade de receber ações na hora e aquilo congela e limita. Outra coisa era o fato de usarmos esse próprio espaço de improviso para poder nos alimentarmos da criação do plano.
Porque geralmente esse plano vem muito pronto pela direção, e como é que os atores e as atrizes podem fornecer à direção estímulos e possibilidades, que às vezes tu vai dizer a uma atriz, melhor você pegar o garfo, só que ela tem uma proposta muito melhor para aquilo, né? Mas talvez, eu acho que é justamente isso, eu acho que essas hierarquias dentro do teatro, elas são mais móveis. Acho que no cinema isso é muito vertical. E como são atores e atrizes que já trabalhamos muito, eu confiava muito na possibilidade de criação deles e delas, fiz essa espécie de chamado à equipe de cinema para deixar, olha, vamos aproveitar que temos esse elenco desta qualidade, com essa possibilidade de improvisação, para que eles também possam dar-nos estímulos de como vai ser esse plano, para onde pode seguir. Então, dessa forma, assim como o roteiro do espetáculo, o texto do espetáculo foi criado em processo, o guião também. Ele tinha uma base, mas ele foi sendo... A própria relação do final do filme foi uma discussão super bonita, assim, foi uma discussão entre todo mundo, assim, até mesmo, assim, a cozinheira, todas as pessoas que ficaram ali aquele tempo todo envolvido, tínhamos uma certa relação com o final, uma certa dúvida, na verdade, e abrimos uma grande roda. Eu acho que isso muito processo teatral, não vejo isso no cinema. O cinema faz isto de uma forma de controlar os custos de produção, porque se houver essa liberdade toda, se toda a gente opinar, faz com que os custos de produção possam aumentar. Mas no vosso caso isso não acontecia, porque havia uma relação de confiança entre vocês. Toda a gente se conhecia e era muito mais fácil, mas quando os atores não se conhecem, isso é muito difícil de ser feito. Sim. Mas neste filme resultou muito bem. Exato, eu acho que são processos e processos, né? Mas acho que se carecia de ter esse modo de trabalho. Está fantástico. Parabéns. Obrigado. Há mais uma questão aqui, só um bocadinho, João. O filme, como já disse, tem alguns subentendimentos. Há ali duas questões ou três que eu não sei se são propositadas, mas que depois vão desenrolar. Assim, o cair do copo, o copo que partiu, é propositado ou foi um acaso? O copo é proposital. É proposital. Mas não aparece no filme mais nenhuma imagem em que isso não seja visível até ao final, em que no banho aparece a água com sangue. Sim. Portanto, é assim, digamos, o relacionamento. Sim, perfeito. É perfeito. Perfeito. Não aparece, quer dizer, não temos, é por isso que há aqui mais um subentendimento. Sim, sim. O espectador pode tirar as suas próprias conclusões. As suas próprias conclusões. Pois. Muitas de todos. O fim do filme, para mim, não tem um fim, tem 3 fins. Pelo menos 3. Que é a lavagem, que também é muito importante. Aquela ação, eu acho que é divinal, né? A água, o sabão, a dança, é um dos sinais. A outra cena é do outro ator que cai nu. E a outra são as duas senhoras, que eu não sei se... Portanto, são 3 finais, não é um, são 3. Sim. Curioso, porque essa era também um pouco pensamento sobre não ter um fim específico. E quando fomos pro filme, deslocando um pouco da peça de teatro, tinha um intuito entre nós que era esses dois se conectam, mas ao longo eles se repelem. As duas se desconhecem, mas ao longo do filme elas se conectam. Então tinha um caminho inverso entre elas, assim, né? Como se, de certa forma, a questão da vulnerabilidade não fosse um problema para as duas figuras femininas do filme, enquanto para as duas figuras masculinas a vulnerabilidade, a exposição, o surgimento de um segredo traz à tona a violência, né? Então, como elas, ainda assim, dentro de um conflito, e essa foi uma espécie de posição do filme, como essas mulheres, mesmo diante de um conflito, conseguem preservar alguma aliança. E como os homens, diante de um conflito, não conseguem sustentar uma aliança e partem para a violência, né? Se repelem, uma espécie de recalque. Né? As leituras são muito possíveis, assim, mas era, de certa forma, um desejo do filme. Eu, por acaso, no
não tenho, mesmo do filme, não tenho essa versão. Eu acho que eles tinham o problema deles esquecido e resolvido. Sim. Justo. Enquanto elas não ficaram com o problema resolvido. Sim. Ainda bem. Elas. Não sei se ainda bem. Elas ficaram ali assim, as duas, uma de uma maneira e outra de outra, porque uma queria ter uma relação com um deles e a outra foi apanhada de surpresa. Portanto, há ali tudo uma questão. Não sei se fica muito nítido, mas esse fim, quando o carro está subindo a serra, são elas indo embora. Elas estão no carro e elas pegam a serra e deixam esses homens se resolverem. Eles foram todos embora. Não ficou nada. É uma possibilidade. Claro. Sim, cá está. Sim. Já Várias leituras, pois. Muito obrigado. Vamos a um Porto Poças, um cálice de Porto Poças. Muito obrigado, Leonardo. Obrigado, Rui. Obrigado.